Boa tarde, muito obrigado a todos. Geninho, todas as dificuldades que existem na nossa vida são criações nossas. Primeiro ponto para você meus câmeras, vocês estão ouvindo, né? Os meus câmeras. Primeiro ponto para você enfrentar as dificuldades é saber que a responsabilidade é sua. Porque se a responsabilidade for das outras pessoas, você não consegue fazer nada. Sim. Quando você toma consciência que a responsabilidade é sua, a criação é sua, o plantio é seu, você colhe, você modifica e você pode alterar. Mas e quando você depende de terceiros? Você necessitou desses terceiros para que eles te ensinassem alguma coisa. Alguma coisa que faltava você aprender na sua vida, foi colocado essa pessoa no seu caminho para te ensinar alguma coisa. Você tem que perceber o que, então, que ele está te ensinando. Deixa eu te cortar. Então, raramente a gente se lembra do que comeu há uma semana atrás. Raramente a gente se lembra do que fez há uma semana atrás. Agora, imagine você, há 50 anos atrás, o que foi feito. Quantas vezes a gente brigou com a mamãe, brigou com o papai. E nessas briguinhas, nessas desavenças que a gente teve de criança, a gente guardou raivas. A gente interpretou as coisas de uma maneira errada. E essas gravações ficaram no nosso subconsciente. E como ela está no subconsciente guardada, a partir do momento em que surge a ocasião propícia, ela se manifesta. É igual uma semente de uma grande árvore que fica adormecida no solo durante anos e anos, até chegar a hora necessária que ela recebe um raio de luz que ela possa começar a brotar. Quer dizer que vai acontecer ponto final? Sim e não. Se você deixar como está, vai acontecer fatalmente. Se você substituir a maneira de pagar, porque o que está escrito ali no seu destino, dentro de você mesmo, está dentro da sua mente. Não é nenhum livro, não é nenhum cadernão em que Deus fique anotando, é dentro da sua própria mente. O que está escrito ali, você vai passar por ele. Ou você vai substituir por uma ação de bondade, uma ação de caridade, uma ação a favor do bem da humanidade. Você tinha que pagar em cheque, você pagou em dinheiro. Você tinha que pagar com sofrimento, você pode pagar com o bem. Eu não sei, não. Tô meio complicado. Ô Zé Reinaldo, vocês, SNI, Seichonoyes, nós, seres humanos, costumamos nos preocupar com frequência. E com isso ficamos doentes e estressados. Isso eu entendo. O que a Seichonoye diz sobre isso? A Seichonoye parte do princípio de que só existe Deus e o que Deus criou. Deus não criou doença. Deus não criou sofrimento. Deus não criou a matéria. Deus não criou a morte. Essas criações foram das ilusões da mente humana. O homem começa a pensar nessas situações a partir do momento em que ele acredita que ele é um corpo de carne, que ele é matéria, que ele é um acumulado de células que, por uma vontade alheia a ele, vão se juntando, formando um fígado, formando um coração, formando um rim. Sim. E essa formação, toda ela tem origem no desenho original que Deus criou. Deus criou o desenho original do homem, o homem perfeito, a semelhança de Deus. Esse homem perfeito foi criação de Deus. As alterações, os defeitos, as doenças, as ocasiões de tristeza, tudo isso é criação da ilusão da mente humana. Os pepinos? Os pepinos são criações da ilusão da mente humana. Quando a gente pensa que a alegria está em comprar um carro mais novo, e quando compra o carro mais novo, daí 3, 4 dias, acha que quer mais um carro mais novo. Isso eu entendo. Mas o que eu quero te explicar é o seguinte, a minha dúvida é a seguinte. Não depende de mim, Zé Reinaldo. Muitas das coisas não dependem de mim. Ou seja, eu dependo de terceiros. E é nos terceiros que os entraves se manifestam. Quem escolhe esses terceiros? Não, no caso, eu não escolhi, assim, o dia a dia. Existe uma lei mental, que é a lei de semelhante atrai semelhante. Quando a gente precisa de contratar alguma outra pessoa, a gente precisa primeiro criar na nossa mente, através de
de visualizações, através de mentalizações, que essa pessoa vai atender todas as nossas necessidades. Então nós devemos definir, por exemplo, eu preciso de uma pessoa que vai fazer este serviço assim, 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 de forma correta. E acreditar firmemente que essa pessoa vai fazer aquilo corretamente. O mais firme possível. Quando eu coloco na minha mente que tal pessoa vai me dar problema, com certeza ela vai me obedecer e vai me dar problema. Então, se eu imaginar que aquela pessoa vai fazer tudo correto e ainda assim ela fizer de forma incorreta, é que a minha imaginação foi frágil. Eu não acreditei firmemente na perfeição do Filho de Deus que existe dentro daquela terceira pessoa. Eu fraquejei na minha mente. Você acreditou até um certo ponto e depois você duvidou que ela fosse fazer. Ai, meu Deus do céu, eu vou precisar entender isso, viu? Calma, que eu não estou entendendo. Eu estou mais ou menos. A Seichonoye tem livros específicos sobre qualquer assunto. Vocês costumam fazer orações? Nós temos a Sutra Sagrada, que a gente repete a leitura dela todos os dias. 1, 2, 3 vezes, quando a gente tem um tempo, a gente faz a leitura. E essa Sutra Sagrada contém palavras da verdade. São palavras que dizem ao homem que ele é filho de Deus. E são palavras que dizem ao homem que ele não é um pecador, não é um ser carnal. Com esse conhecimento, a vida da gente passa a ser encarada de uma forma muito mais feliz, muito mais alegre. Nós temos também o folhetim Shinsokan, que eu te trouxe de presente, e que nos ensina a nos conectarmos com Deus. Shinsokan quer dizer ver e contemplar a Deus. Sim. É uma oração em que a gente mentaliza a sabedoria de Deus, a vida de Deus, o amor de Deus, a provisão infinita de Deus, a alegria infinita de Deus e a harmonia de Deus. Durante 30 minutos, mais ou menos, a gente faz essa mentalização e fica ligado a todos esses atributos de Deus. A gente não sai do corpo, a gente não vai para outro lugar, a gente fica dentro da gente mesmo mentalizando essas palavras. Com essa mentalização, a gente consegue, nos momentos em que necessita dar uma resposta urgente para alguma situação, a nossa mente está preparada e busca a solução na sabedoria de Deus. Então, quando eu estou achando que eu estou num roda-moinho, que está um fuzuê, uma confusão, o que eu tenho que fazer? Meditação Shinsokan. Ai, que confusão, que complicação. É confuso, mas a gente aprende. A gente aprendendo e fazendo a meditação Shinsokan, as confusões na nossa vida não acontecem. Deixam de nos atormentar, deixam de nos preocupar, porque a gente fica sabendo como resolver na hora certa. Meus câmeras, vocês estão escutando? Vocês estão escutando, né? O preletor falou. Ai, meu Jesus. O que a Seichonoye diz sobre materialismo, consumismo exacerbado, tudo nesses dias de hoje? Eu acho um horror, viu? Mas enfim. Existe. A Seichonoye nos diz que o homem deve viver naturalmente. O que é viver naturalmente? Está com fome? Come. Está cansado? Descansa. Tem que trabalhar? Vai trabalhar. Só que, por pensar que o homem é o corpo carnal, o ser humano começa a querer acumular matérias. E essa matéria acaba deixando com que o homem, por mais que tenha, mais queira. Consome além do que é necessário. Consome além do que é natural. Mais, e mais, e sempre mais. Porque ele busca a felicidade. Ele busca a felicidade na matéria. E na matéria ele não encontra a felicidade. Ele encontra a felicidade na beleza espiritual. Na bondade que ele faz com as outras pessoas. Você falou em bondade, outra coisa que eu quero tocar nesse assunto. Eu tenho encontrado, aí você vai me refutar ou não, tá? Eu concordo ou não, refuta ou não, vamos nós. Eu sempre achei que as pessoas fossem como eu, boas. Eu sou sincero, eu sou uma pessoa boa. Agora, eu tenho encontrado pessoas más. E aí? São criações da sua mente também. Mas elas se comprazem com seus tombos, com as suas tristezas, com as suas doenças, com as suas derrotas. Elas se comprazem. É o que a Seichonoye diz. Todas as pessoas, na origem, são deuses. Sim. Eu sou Deus, você é Deus. Deus é perfeito. Deus existe dentro de cada um e perfeito. Mesmo dentro
dessas pessoas más existe o Deus perfeito. Essas pessoas que se apresentam como más. Em toda maldade existe a bondade ali dentro. Essa pessoa é má, te dá uma má resposta, te trai num negócio, te faz alguma coisa errada. Faz questão. Mas você, com isso, aprende uma coisa muito melhor na sua vida, uma lição muito mais aproveitável na sua vida. Todos esses entraves que acontecem, quando a gente analisa como um exemplo, aquilo ali cresce, faz com que a gente cresça espiritualmente, cresça materialmente. A gente cita muito nas palestras o exemplo da espada. A espada se pega uma barra de ferro, de aço, né? Põe no fogo quente e bate um alho, até que ela tome a forma da espada. Depois disso, você passa no esmeril grosso, um esmeril mais fino, até chegar no esmeril fininho, uma lixa fina. Lapidando ela, deixando ela com brilho e polida. Entendi. Na vida da gente, os esmerils são essas pessoas que aparecem. Então eu tenho alguma coisa para consertar, aparece alguém para me dar uma lição. Se eu refutar essa pessoa, enfrentá-la na mesma moeda, eu não aprendo. Quando eu aprendo com essa pessoa, eu fico livre dessa lição. Aí a minha vida já passa esse degrau. Eu não preciso mais sofrer essa lição. Eu já aprendi. Eu já aprendi a andar de bicicleta. Eu já aprendi a tabuada. Hoje a gente não faz mais tabuada, porque nós já aprendemos. Essa lição da pessoa que ainda trata a gente mal, a gente ainda não aprendeu. Por isso essa lição acontece na nossa vida. Sabe por quê? No meu caso, eu não faço questão de tratar ninguém mal. Muito pelo contrário. Eu sempre penso naquilo que você quer, você dá. Então você receberá de volta. Então você sempre dá coisas boas e espera receber coisas boas. Mas não é o que sempre acontece. É assim que tem que ser. Essas coisas que parecem ser más, são essas que eu te falo que a gente tem que aprender. Tem ali uma lição. Enquanto você se aborrecer com alguma coisa, esta coisa vai continuar te aborrecendo. O dia que você agradecer o que estava te aborrecendo e ela não te aborrecer mais, ela não será mais necessária. Será igual estudar a tabuada, já não é mais necessária, já não acontece mais na sua vida. Eu vou ter vulneráveis seres humanos, tão passáveis, tão mortais seres humanos, possamos viver o cotidiano mais feliz e despreocupado? Agora eu quero que você responda ali. Aqui, ó. Higininho, existe. Só que primeiro você precisa partir do seguinte. O ser humano, esse frágil que você fala, esse adoecível, esse que pode estar vivo hoje, pode estar morto amanhã, é o ser humano carnal. É o eu falso que a Seitonê fala. Na realidade, nós somos o eu verdadeiro. Nós somos o Filho de Deus, criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, eternamente saudáveis, eternamente vivos, eternos, de vida eterna mesmo. Nunca nascemos, nunca viremos a morrer. Este corpo carnal é um reflexo que a gente tem deste homem verdadeiro, dessa imagem verdadeira, deste homem criado por Deus. As imperfeições são sujeiras, são manchas que estão na nossa mente, que como uma lente reflete o original o original, que é o mundo da imagem verdadeira, no corpo carnal. A sujeira que tem nessa lente é que a gente deve tirar. Lá na origem é perfeito. Lá na origem não morre. Lá na origem não fica doente. Quando a gente está passando por alguma dificuldade momentânea no mundo fenomênico, o mundo do corpo carnal, é o mundo que a gente sente nos 5 sentidos, consegue confirmar nos 5 sentidos, neste mundo é reflexo do original. A gente voltando para o original, através das orações, através da meditação Shinsokan, através da leitura dos livros da Seichonoye, a gente aprende a voltar para visualizar o desenho original, onde tudo é perfeito. E como o reflexo do espelho sempre é perfeito de acordo com a origem, o seu corpo fenomênico passa a manifestar igual à origem. Eu vou ter que estudar, com certeza. São 40 volumes. Eu já sei que implícito nessa história tem uma palavra que tem que ser constantemente agilizada e colocada em prática.
perdoar.